A venda casada de produtos ou serviços é considerada pelos órgãos de defesa do consumidor como prática criminosa. Entre as reclamações mais frequentes estão as ofertas das empresas de telefonia e cobranças bancárias. Esta academia de alto padrão em Brasília oferece um verdadeiro clube aos alunos. Para usufruir de todas as instalações, o cliente adianta as mensalidades do ano e a promessa é de preço menor por mais vantagens. No ato da matrícula, as nossas consultoras de vendas explicam para o aluno quais são essas vantagens. Realmente, ele vê que o benefício vai ser muito melhor, tanto pela parte financeira quanto dos resultados. Então, a maioria prefere o plano anual mesmo. E a diferença de valores entre um plano e outro compensa, né? E quase todos os frequentadores da academia preferem este tipo de promoção. O plano anual é vantajoso. Primeiro porque você tem um desconto muito grande. E segundo porque você fica livre daquela coisa de ter que todo mês pagar. Já fechei o ano e fica mais barato, né? Fica bem mais barato, bem mais em conta. Já paga o ano inteiro. Mas hoje em dia o consumidor precisa ficar atento para não cair em armadilhas. Uma delas é denunciada com frequência, a chamada venda casada. Você compra um produto e é forçado a levar outro para ganhar desconto no preço final. De acordo com a lei brasileira, a venda casada é uma prática criminosa, mas que é encontrada muitas vezes em promoções mirabolantes. Quem anuncia essa vantagem está enganando o consumidor, que paga mais por um serviço ou produto que não precisa ou não quer. Um exemplo de venda casada que lidera o índice de reclamações nos PROCONs de todo o país são os pacotes de serviços oferecidos pelas empresas de telefonia. Quase sempre o cliente adquire na compra um trio de serviços com a ideia de estar gastando menos. Ele leva para casa internet de banda larga, linha telefônica e ainda uma programação de TV por assinatura. Outro serviço que também pode ser considerado uma venda casada é o que os bancos oferecem aos correntistas. As instituições financeiras exigem do correntista, na hora de contratar um empréstimo, o pagamento de um seguro de vida para concluir o negócio. O próprio Código de Defesa do Consumidor proíbe essa prática infrativa. Não se pode condicionar a venda de um produto ou serviço a outro produto ou serviço. Por exemplo, eu chego num banco e falo, olha, eu quero um empréstimo. E o gerente vira para mim e fala, tudo bem, eu concedo o empréstimo, mas você tem que fazer um título de capitalização. Ou então um seguro. Ele está impondo, ele só libera para mim aqui se eu aceitar aquela imposição dele. Isso não pode. Muito bem, para falar mais sobre este tema, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Cristiano Fernandes. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo. Ok, vamos começar com a seguinte pergunta. A Lei 12.482, que foi editada em novembro do ano passado, favoreceu a expansão das companhias de telefone para o ramo de TV a cabo. Como é que isso, se a lei aprovou e agora o serviço triplo é considerado um ato criminoso? Será que não vai haver um conflito de interpretação com a Lei 12.482? De fato é possível haver esse tipo de conflito e só a justiça, a jurisprudência que vai poder definir ao final como que esse conflito aparente vai ser resolvido. Mas uma questão de suma importância, Paulo, é saber diferenciar um produto complexo de uma complexidade de produtos. São coisas distintas. Um produto complexo ou um serviço complexo, ele é composto de várias fases ou várias unidades que não são vendidas ou oferecidas ao consumidor previamente. Então, ele já vem de uma forma complexa desde a sua origem, desde a sua oferta. Já uma complexidade de produtos ou de serviços não funciona assim. As unidades elas são ofertadas para os consumidores previamente de forma separada. E na venda casada é feita então uma união, uma reunião desses produtos ou serviços, impondo ao consumidor que adquira um valor maior com serviços ou produtos que eventualmente eles não queiram adquirir. Então, essa diferenciação é que precisa ser feita e comparada nessa nova lei e na lei antiga, que é a Lei 8137 de 1990. Tá, e com relação a esse serviço triplo, né, eu sempre achei isso meio esquisito, porque, olha só, se eu tenho internet, TV a cabo e telefone, e a luz de casa cai, eu perco os 3 serviços, eu posso ser ressarcido por 2 deles? Não, de fato, o que acontece é que quando o consumidor ele
permite, ele se vincula a uma oferta de um produto complexo e não de uma complexidade de produtos por venda casada, ele não tem o direito de ser ressarcido quando, eventualmente, os 3 produtos são oferecidos de uma só forma. Isso já era do conhecimento prévio do consumidor. O que ele pode fazer e o que ele pode ser ressarcido é frente às empresas, às concessionárias que efetivamente prestam serviço da energia elétrica, por exemplo, se causar algum prejuízo no religamento ou num pico de luz eventual. Tá certo. Nós temos algumas perguntas feitas por nossos telespectadores. Vamos à primeira delas. André Luiz, assistente de informática. O consumidor pode pagar por um só serviço e exigir desconto em relação ao pacote que é oferecido pela academia? Pois é, doutor. E como é que fica essa situação? A situação das academias, ela já está, de certa forma, pacificada. As academias, hoje em dia, na maioria delas, elas fixam um pacote de serviços que inclui aulas de natação, aulas de musculação, aulas de dança, num só pacote, né? E quando você vai procurar a contratação individual de cada serviço desse, de cada aula dessa, eles não oferecem. Se não houver esse oferecimento individual, apenas o oferecimento casado, apesar de ser uma situação complexa, ela não significará uma venda casada, porque não há o oferecimento individual do que compõe aquele grupo e aquele pacote de serviço. Então, não é possível ao consumidor pedir um ressarcimento ou um desconto por não estar frequentando aulas que fazem parte de um pacote maior. Agora, se esse pacote está sendo oferecido, né, por um preço determinado e as unidades que compõem esse pacote também são oferecidas de forma separada, então a academia não pode impor a contratação do pacote. Isso tem que ser uma escolha do consumidor. Cristiano, nós temos mais uma pergunta feita por nossos telespectadores. Vamos a ela. Sou Marcos, sou bancário e queria saber se é possível conseguir uma indenização caso eu consiga provar que uma empresa efetuou uma venda casada para mim. Olha, essa é uma pergunta bem interessante, eu acho que o senhor começou a respondê-la, né? Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, a indenização, ela é feita toda vez que o dano é provado e de que a responsabilidade também é comprovada. Se o fornecedor de produtos ou serviços não poderia fazer uma determinada venda casada e o consumidor acabou se submetendo a essa venda casada, ele pode pedir, então, de acordo com o artigo 39, né, do Código do Consumidor e também artigo 56, ele pode pedir a declaração de nulidade daquele acordo e pedir o ressarcimento das parcelas que foram pagas na proporcionalidade do serviço ou produto que foi adquirido, ou seja, as partes precisam voltar ao estado anterior. Então, essa indenização ela vai depender efetivamente de cada caso e ainda da verificação do que foi consumido ou do que foi prestado, utilizado efetivamente para o consumidor. Então, numa hipótese de rescisão contratual, ele poderá conseguir de volta as suas parcelas pagas e, então, resolvendo toda a situação do consumidor. Agora, isso não exclui a responsabilidade administrativa nem criminal do prestador do serviço ou do vendedor da mercadoria, que está bem fixado na lei e que propõe até uma detenção de 2 a 5 anos e ainda a possibilidade de fixação de multa. Doutor Cristiano, nós temos mais uma pergunta, a última delas de nossos telespectadores. Vamos lá. Olá, meu nome é Thaís, sou estudante e gostaria de saber como faço para denunciar uma venda casada. E então, doutor, como é que fica isso? A venda casada, ela precisa ser denunciada primeiramente ao PROCON, né, o PROCON de cada estado, que vai fazer as primeiras tentativas de conciliação para que aquele tipo de situação deixe de existir e para que aquela venda casada não seja efetivada. E se tiver sido efetivada, para que ela seja desfeita e o consumidor ressarcido. Agora, se ainda assim o PROCON não for, a atuação do PROCON não for eficaz, o consumidor pode então buscar a justiça e a justiça então poderá abrir 2 tipos de processos. Um processo civil, que vai compensar e indenizar o consumidor, e também um processo criminal, que deverá ser aberto pelo Ministério Público. Agora, todos esses procedimentos aí, essas 2 possibilidades que o senhor acabou de mencionar, elas são rápidas ou isso é bem demorado?
Infelizmente, a demora no Poder Judiciário ainda é a praxe, pelo acúmulo de processos e pelo número reduzido de juízes e de promotores. Mas é algo que pode ser agilizado pelo consumidor na área civil e também na área penal, pedindo para que o promotor responsável não deixe prescrever aquele determinado crime, aquela determinada infração. Tá certo, doutor Cristiano, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição.